Diretor, bom dia mais uma vez. Bom dia pela oportunidade, muito bom falar com você e com todos que nos acompanham. A gente que agradece. Nós mostramos aqui, diretor, antes de te chamar, os pontos principais, né, dessas novas regras que passam a valer, e eu queria saber qual foi a sensação também, né, a opinião da Federação de Hotéis quando recebeu essa mudança, essas novas regras aprovadas pelo governo. Essa é uma batalha de muitos anos das entidades representativas do nosso setor, especialmente da nossa federação. Esse mercado movimenta aproximadamente 150 bilhões anualmente e é um setor praticamente oligopolizado por 4 gigantes e que acabam enriquecendo às custas de operarem margens de juros muito acima do mercado, explorando a atividade e o trabalho de bares e restaurantes que, para se integrarem ao PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, acabam tendo que se submeter às regras absurdas que essas empresas colocam para o setor. Então, nós vemos com muita alegria que, finalmente, o governo federal decide enfrentar essas gigantes em defesa das pequenas empresas que aceitam os vouchers refeição e dos consumidores, que muito provavelmente agora com esse reequilíbrio do mercado poderão, se não reduzir os preços, mas represá-los, congelando os preços que são repassados aos consumidores, beneficiando tanto as empresas que operam o sistema do PAT, como os consumidores. Entre os pontos que nós citamos há pouco, tinha aquele prazo, né, que as empresas também têm para receber os valores que são passados ali na maquininha. Uma queda de 30 para 15, acho que é 30 aqui, 30 ou 60 dias. Até vou pedir para o senhor me corrigir, diretor. Mas o prazo que essas empresas têm para receber esses valores também. Ponto positivo também. Sim, eram prazos que ultrapassavam 30 dias, agora ficam limitados a 15 dias esses repasses. E para você ter uma ideia, as taxas elas variavam entre 7% e absurdos 14%. Porque elas alegavam e alegam para o setor e para o governo que elas cobram esses 3,6%, 4%, 4,5%. Mas, de forma absolutamente desarrazoada, quando o restaurante ia assinar o contrato com elas, você observava ali que tinha taxa de adesão, taxa de anuidade, taxa de antecipação, enfim, diversas taxas escondidas e que acabavam onerando absurdamente. Então, o empresário que era atento e lia o contrato e fazia conta, não assinava com essas empresas. Então, o que a gente observava no mercado é que cada vez mais o consumidor tinha menos opções de restaurantes para fazer a sua alimentação. E o que nós também incentivamos, e por isso é importante ter um grande número de estabelecimentos, é que os trabalhadores evitem se alimentar com os vouchers em fast food ou alimentações menos saudáveis, né? Então, por isso é que as pequenas empresas operam esse sistema fornecendo arroz com feijão, uma mistura, uma verdura, uma salada. É importante que hajam muitas opções de alimentação balanceada para esse trabalhador, porque essa, muitas vezes, a única refeição que às vezes ele faz no dia é que dá aquela energia para a força de trabalho. Então nós estamos muito satisfeitos com o governo operando nisso, mas por outro lado, também estamos muito atentos para que as empresas não exorbitem e não abusem dessa legislação, continuando a cobrar taxas escondidas dos empresários. Se isso continuar acontecendo, nós vamos ao governo federal e vamos até o Poder Judiciário para fazer valer esse decreto. E o senhor avalia que essas novas regras elas também podem até gerar uma atratividade maior para aqueles estabelecimentos que ainda, né, tem alguns que às vezes tinham o desejo de entrar, mas até por essas taxas que eram cobradas, por essa burocracia, né, ter uma maquininha específica para passar aquele tipo de cartão, enfim, essa mudança ela também possibilita a entrada de mais setores nesse mercado? Não tem dúvida. Uma das consequências positivas dessa medida é que outros players, outras empresas que já estão prontas para chegar nesse mercado vão agora ter essa oportunidade, porque essas 4 que dominavam ou dominam até aqui, elas até pouco tempo atrás utilizavam até um instituto chamado de rebate. Isso é um absurdo. Elas ofereciam descontos para grandes empresas fecharem contratos com ela.
Então, e esses descontos, elas compensavam, recuperavam esse valor nas taxas absurdas que cobravam de bares e restaurantes que dizem que são seus parceiros. Né? Então, já existem cerca de outras 3 ou 4, 5 empresas prontas para entrar nesse mercado com essa nova regulamentação que vai acontecer. Então, a gente espera que essa concorrência mais leal e que vai passar a existir, vai levar também a um reequilíbrio desse setor do PAT, e que é fundamental, que é muito importante, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, que foi criado justamente para que o trabalhador não gastasse o seu dinheiro, né, que era reservado para alimentação, com outros itens. Né? Então, para que ele tenha força de trabalho, para essa renovação, né, para esse restauro, esse reequilíbrio da sua saúde física. E é importante a gente dizer que são mais de 20 milhões de trabalhadores que devem ser beneficiados com isso. E para a gente finalizar, diretor, eu acredito que o principal é esse ponto que você toca e que nos traz essa autonomia, a autonomia do trabalhador poder escolher um direito básico que é a alimentação, né? O senhor fala muito dessa força de trabalho, da refeição importante até para o desenvolvimento daquele profissional no seu ambiente de trabalho. E hoje em dia a gente está falando assim, de uma grande parte das empresas que fazem a adesão a esse tipo de benefício, aos cartões alimentação e refeição. Então vamos acompanhar, porque agora está nesse prazo de adequação dessas empresas, né? Tem um período para que essas medidas de fato comecem a valer. Sim, estamos agora com 90 dias de prazo para que entre em vigor essas medidas e vamos acompanhar muito atentamente, porque com muita preocupação a nossa federação já observou a manifestação da associação que representa especialmente essas 4 grandes empresas, dizendo que nada vai mudar na relação dela com os restaurantes. Então, estamos preocupados, mas vamos acompanhar para que esse decreto seja efetivado, de fato, ele tenha existência na vida real, nos contratos que essas empresas estabelecem com os restaurantes, que eles retirem essas taxas escondidas que eram inseridas nos contratos conosco. Perfeito. Diretor, muito obrigada. Excelente sábado para o senhor e até uma próxima por aqui. Muito obrigado. A federação está sempre à disposição. Perfeito.